Hoje eu vou estar gravando esse vídeo para estar falando com você sobre fundação. É importante porque a gente fica causando um monte de pergunta, um misticismo sobre profundidade de sapata. Alguns pedreiros falam, a sapata correta tem que ter 1 metro de profundidade. Outro pedreiro fala que tem que ter 2 metros, 1,5 metros. Outro fala que tem que ser, que chamam de sapata flutuante, que eu falo que é sapata sobreposta. Porque existe a diferença entre a sapata sobreposta, que é a sapata isolada, e a sapata flutuante, que é a sapata toda em radier. Bom, mas isso daí vai ser para um próximo vídeo, quando eu tiver a oportunidade de fazer uma sapata em radier. A gente vai estar fazendo isso, é mais utilizado em área praiana, né? Bom, mas então, hoje eu vou estar falando aqui sobre o solo, que é importante a gente entender que não existe uma profundidade exata. O que a gente tem que entender é o seguinte: se a gente for cavou 30 centímetros, encontramos um solo rochoso, ou um solo bem firme, que a cavadeira é até difícil de entrar, caso que foi o caso aqui, bom, perfeito para construção. Agora, tem certos tipos de solo em áreas de aterro, que a gente cava 1 metro, 2 metros, 3 metros e o solo ainda continua mole, sendo muito fácil de cavar. Então aí a gente vai ter que utilizar outros tipos de fundação. Costumeiramente é utilizado 2 tipos de fundação, que são as fundações rasas, que vai ser utilizado aqui para essa obra em especial, e as fundações profundas, que é utilizadas os estacamentos, né, que é utilizado as brocas e tudo mais. E é importante a gente entender que nem todas as fundações necessitam ser de sapatas profundas, né? De fazer uma fundação profunda, que são aquelas brocas, tanto as manuais quanto as perfuratriz. E é interessante aqui a gente entender como que o solo se comporta, né? O solo, ele tem alguns tipos que dizem horizontes, né? Que eles explicam que são os horizontes, que vem uma camada de barro, depois uma camada de areia, depois uma camada rochosa e assim sucessivamente, e ali vai demonstrando como que o solo se comporta. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos aqui, agora, para vocês entenderem. Olha só como que ficou aqui, ó, para vocês entenderem. Tá vendo? Aqui, ó, é um horizonte, né, que a gente fala que aqui foi um tipo de solo que a gente encontrou. Aqui, ó, segundo horizonte, terceiro horizonte e o quarto horizonte aqui em cima. Então, se a gente parar para perceber, o solo se comporta dessa forma. Eu parei de escavar aqui com 60 centímetros, por quê? Porque o solo já estava muito difícil de escavar, então é um solo muito firme, até porque tem essas jaqueiras aqui, ó, que a gente já começa a perceber que toda essa região aqui é uma região bem arborizada, então é um solo muito firme. Olha aqui, ó, essa segunda sapata aqui, ó, como que eu falei com vocês, ó. Ó, primeiro horizonte, essa camadinha de cima, depois segundo horizonte, terceiro horizonte, quarto horizonte, aqui eu já comecei a encontrar um outro. E assim sucessivamente, a gente pode perceber aqui, ó, que todas as sapatas que a gente fez aqui, toda essa fundação, trabalhou dessa forma. Então, galera, o que eu vou trabalhar aqui agora vai ser simplesmente com uma sapata rasa, uma sapata de 80 por 60 de profundidade, né, com radier aqui de 60. Por que eu estou trabalhando com radier de 60? Porque é um muro. Mas por que, Vitor, você fez então um vão de 80? Para eu trabalhar melhor a posição da minha sapata ali, da minha ferragem, para que ela não dê um problema. E é importante a gente entender sobre a estabilidade da sapata, da ferragem. Olha aqui, ó, vocês podem perceber, todas essas ferragens aqui, elas estão com 3 metros de altura. E olha só como que elas estão estáveis. Tá vendo? Esse solo aqui está mais retinho, mas esse daqui está em declive, ela continua em pé. Olha aqui, vocês estão vendo? A fundação, a ferragem, ela trabalha como se fosse o nosso pé. Vocês estão vendo aqui, ó, dando totalmente estabilidade à sua fundação. Então, da forma como que você amarra também a sua ferragem, ela dita muito na estabilidade da sua fundação. Olha aqui, essa daqui vai ser a sapata de quina, é a que vai entrar aqui igual essa, mas sendo que lá do outro lado, tá? Olha aqui como que ela tá estável. Tá vendo? Eu vou depois postar as fotos aí para vocês verem melhor. Mas é isso aí, pessoal. É importante a gente entender como que se comporta o solo para que a gente também não saia gastando dinheiro à toa com a fundação.
Aqui, essas sapatas, eu estou trabalhando com 30 centímetros de concreto. Então, diretamente, eu não chego nem a gastar um saco de cimento. Eu estou fazendo um traço 3x1. Como que é o traço 3x1? 3 de areia, 3 de pedra, que é a pedra 1, e 1 de cimento. E um balde d'água, um balde e meio. Depende muito porque também o seu concreto ele não pode ficar muito líquido. O concreto também não pode ficar tão seco, mas ele tem que ficar trabalhável. Não é muito recomendável que a gente trabalhe com concreto muito líquido, até porque por conta da cura do cimento. Estou trabalhando aqui com CP3 com 40 MPa, tá? Com a resistência de 40 MPa. É importante a gente trabalhar com CP3 para fundação. É muito importante, porque muito pedreiro fala, eu vou usar CP2, e a gente fica muito naquele misticismo também, que CP2 é melhor, é mais forte. Não, CP2 e CP3, a questão é a secagem. CP2 seca um pouco mais rápido e CP3 seca um pouco mais lento. O que a gente tem que identificar, e é muito importante, é essa numeração aqui, ó. Isso daqui que é importante. Isso daqui dita a resistência do seu cimento. O que adianta você utilizar um CP2, mas com uma resistência abaixo de 25? Então, não quer dizer nada. Aquele 40 ali significa 400 kg por centímetro quadrado. Então, o que acontece? É importante a gente entender essas questões. Eu peguei aquele CP3 porque estava aqui, eu não ditei, vai ter que ser 40 MPa. Não, se fosse de 30, 35, não tem problema. Entraria aqui a fundação, o solo é bom, a ferragem está bem amarrada, está tudo direitinho. Então, se você, que é um profissional e já tem uma certa experiência, que quer deixar algum comentário aí nesse vídeo, por favor deixe, você vai estar me ajudando outras pessoas, acrescentando. Se eu falei alguma coisa que você discorde, por favor, fique à vontade, pode falar à vontade. Meu número vai estar aí na descrição, se você quiser fazer algum orçamento, tirar alguma dúvida sobre a sua construção. Também, se você quiser, liga para mim, precisar de um engenheiro, tem um engenheiro para indicar, que é o Marcos Eringe, cara fenomenal, fera demais, que tira muitas minhas dúvidas aí e me ajuda bastante em algumas informações técnicas que a gente precisa. Bom, espero ter ajudado você nesse vídeo e, como eu sempre digo, os pequenos detalhes fazem toda a diferença. Forte abraço, fique na paz. Foi?